Olá, você vai ver nesta edição. Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias do Tribunal de Contas promove palestras e troca de experiências. Tribunal de Contas verifica em monitoramentos se prefeituras cumpriram determinações. Os detalhes agora, no TCE Notícias. Terminou hoje o Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas, realizado aqui em Mato Grosso. Pela manhã, foi assinado um termo de compromisso com o objetivo de aprimorar boas práticas, comprometendo o empenho dos tribunais. A repórter Dalila Rodrigues acompanhou o último dia do evento. A ouvidoria à luz do Comitê das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do Instituto Rui Barbosa foi o primeiro tema da palestra. Instrumentos orientativos foram apresentados aos participantes. Diretrizes, normativas, cartilhas e o marco de medição, que descreve, por exemplo, o planejamento anual de atividades e rotina internas padronizadas aos órgãos de controle. Nós temos nas corregedorias e ouvidorias os principais instrumentos balizadores da atuação dos tribunais de contas. As corregedorias cobrando interna corporis que os tribunais sigam todos os normativos, os seus prazos, dando a resposta à sociedade em tempo e em forma, corretamente. E as ouvidorias, principalmente, sendo o canal principal de controle social dos tribunais. A Lei nº 13.460 de 2017 também foi debatida. A regra que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos foi discutida com o viés dos desafios para a área pública. Que é extremamente importante que o cidadão participe, se empodere com aquilo que está previsto na Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público, que é a Lei 13.460, e de que todo o serviço público, seja ele aquele da União Federal, dos estados ou dos municípios, da importância de compreender esse papel e essa importância da participação do cidadão. Além do conhecimento apresentado lá na frente pelo palestrante, os convidados que participaram do evento também compartilharam ideias. E uma das propostas é justamente essa, trocar experiências. A abertura para os participantes durante o evento proporcionou a apresentação de sugestões. Os servidores são de vários estados do país. O interesse em buscar novos conhecimentos não impediu o assessor-chefe da Corregedoria do TCE do Distrito Federal, que aos 87 anos fez questão de participar do encontro. Por mais conhecimento que a gente possa ter ou experiência ao longo do tempo, esses encontros sempre trazem notícias novas, matérias novas, experiências novas, né? Então, estamos sempre renovando e aprimorando conhecimentos. No final do evento, foi entregue uma carta de compromisso aos membros das ouvidorias e corregedorias, estabelecendo metas pelo aperfeiçoamento do serviço prestado aos órgãos de controle. É importante como uma forma de induzir para que todos os tribunais de contas do Brasil implementem os objetivos, os propósitos constantes na carta de compromisso. O primeiro dia foi bem movimentado. Depois da abertura, começaram os trabalhos e ao longo do dia foram realizadas diversas exposições. Ao todo, 10 palestras. Veja como foi a programação de ontem à tarde. Só no período da tarde foram abordados 5 temas, sendo 4 especificamente sobre ouvidoria. A primeira palestra foi apresentada pelo ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerer. Ele falou sobre o papel da transparência da gestão pública no combate à corrupção. Segundo a OCDE, o combate à corrupção se assenta em 2 pilares básicos, transparência e eficiência, né? Os países onde há um menor grau de corrupção é onde há maior transparência no serviço público, nas atividades públicas, e onde o serviço público tem maior eficiência, né? Representando a ouvidoria do Tribunal de Contas do Paraná, o ouvidor de contas apresentou os aspectos gerais das ouvidorias do século XXI.
Patrick Machado explicou a importância das ações preventivas e a agilidade e comprometimento no prazo de resposta das denúncias formuladas. As ouvidorias têm que ser muito proativas. E as ouvidorias hoje, elas não podem só aguardar que o cidadão venha até nós com as demandas deles da sociedade, com as demandas individuais. Os tribunais de contas têm que se aproximar da sociedade. Por quê? Porque o que a demanda tem de problema nos ajuda a ser preventivo. Nos ajuda a fazer a biópsia ao invés da autópsia. Além disso, foram apresentados alguns exemplos de denúncias formuladas na ouvidoria que evitaram um dano ao erário. A melhor forma de conscientizar e de fazer com que tanto a sociedade quanto os órgãos de controle sintam-se parte da responsabilidade de determinadas situações é demonstrar os resultados que pode vir de ações positivas. Então eu sempre procuro nos cursos em que participo levar casos reais e recentes para demonstrar que a todo tempo a sociedade está participando e a todo tempo nós podemos ser mais efetivos. Já o assessor da ouvidoria, Virgílio Freire do Nascimento Machado Filho, apresentou como no estado do Ceará a ouvidoria atua com a sociedade civil organizada. Com cursos e palestras, a participação de líderes sindicais, presidentes de bairros, grupos e cooperativas, a fiscalização tornou-se mais efetiva. No momento que você tem agentes, você tem cidadãos, você tem usuários dos serviços públicos representando a sociedade civil organizada, você tem essas pessoas alerta para uma melhor qualidade dos serviços, quer dizer, o tribunal de alguma forma ele está agregando esse universo de pessoas, esse universo de agentes de controle para subsidiar a sua fiscalização, que é essa missão institucional. Do Tribunal de Contas de Minas Gerais, o coordenador da ouvidoria apresentou a importância de ter um programa de integridade e por que ter uma ouvidoria. Foram apresentados exemplos de boas práticas e como as políticas de integridade fortalecem denúncias feitas através das ouvidorias. A última palestra foi sobre corregedoria. Com o tema Correições no TCU, Procedimentos e Técnicas, a chefe de gabinete da Corregedoria do TCU mostrou a ampliação das competências da Corregedoria, atuação em conflitos emergentes e o redesenho de processos de trabalhos internos. O Tribunal de Contas de Mato Grosso analisou processos referentes à merenda escolar. Confira. Nos processos julgados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, referentes ao Acordo 342 de 2017, a Corte de Contas determinou aos gestores municipais para que apresentassem um plano de ação para a boa gestão dos recursos públicos e assegurar o direito à merenda escolar de qualidade aos estudantes. Entre os dois processos julgados, o município de Nova Monte Verde cumpriu as determinações, enquanto o município de Nova Canaã do Norte descumpriu as determinações do TCE e foi multado. Em sessão da primeira Câmara do Tribunal de Contas, o Pleno votou em aplicar multa ao prefeito de Nova Canaã do Norte, Rubens Roberto Rosa, e ao controlador interno, Maicon Marcelo Monteiro, em 11 UPFs, por descumprir determinações da Corte de Contas referente à logística de merenda escolar. A Secretaria de Controle Externo, Educação e Segurança Pública verificou em monitoramento que não foram cumpridas as determinações aos gestores dos municípios matogrossenses que elaborem um plano de ação visando implementar ou aperfeiçoar os controles constantes da Matriz de Riscos e Controles aprovados por meio de Resolução Normativa número 34 de 2016 do TCE, devendo este controle ser concebidos de forma adequada e efetiva no prazo de 365 dias, a contar da data da publicação da decisão. Aos controladores internos, ficou determinado que monitorem a execução do plano de ação e relatem todos os pareceres periódicos da unidade de controle interno, encaminhados via Sistema Aplique, as ações adotadas pela gestão municipal para a efetiva implantação dos controles constantes da Matriz de Riscos e Controles. Voto no sentido de conhecer o presente monitoramento, certificar o descumprimento das determinações contidas no Acórdão 342/2017 pelos senhores Rubens Roberto Rosa e Maicon Marcelo Monteiro, aplicando-lhes a multa individual de 11 UPFs MT com recomendação. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso endereço eletrônico www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso. Um excelente fim de semana para você e até segunda-feira.